Hérnia de disco. Eis o assunto mais falado e talvez não tão compreendido em relação à coluna vertebral. E vamos tentar trazer aqui alguns esclarecimentos a respeito de algo que é tão comum quanto cheio de conceitos equivocados na população. Eu sou o Dr. Davidson Alba, neurocirurgião, e estou aqui falando no canal A Saúde da Coluna para tentar trazer esclarecimentos, conhecimento e informações que ajudem a saúde da coluna de todos que nos assistem. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os alertas a respeito dos conteúdos novos que estivermos publicando. Pois bem, o que é uma hérnia de disco? Acho que primeiro a gente precisa entender, do ponto de vista anatômico, o que é hérnia, o que é uma herniação. O conceito de hérnia em anatomia, em fisiopatologia, é quando um tecido corporal, seja ele qual for, se insinua, se projeta através de uma fenda, através de um orifício, através de um outro tipo de tecido, uma outra barreira, que ele não deveria vencer, que ele não deveria ultrapassar, mas que isso, por alguma razão, doentia, na verdade, acaba acontecendo. Então isso é verdade, por exemplo, para as hérnias inguinais, que acontecem tanto em crianças, em bebês, quanto em pacientes adultos e até mesmo idosos, onde por alguma coisa, seja de nascença na parede do abdômen, seja por fraqueza, por desgaste dessa musculatura, acontece que ela não é capaz de manter o conteúdo abdominal na cavidade onde ele deveria permanecer, e uma pequena porção desse conteúdo, normalmente uma alça intestinal, junto com a membrana que reveste o abdômen por dentro, que é o peritônio, se projetam, se insinuam através na região do ligamento inguinal. E isso é a hérnia inguinal. Também é verdade para outras hérnias do abdômen, como a hérnia epigástrica, normalmente acontece nessa região, na altura, como se diz no popular, na boca do estômago, na cicatriz umbilical, que é a hérnia umbilical, e a gente agora, voltando para o nosso assunto, a hérnia discal, é a hérnia de disco, que acontece da seguinte forma: a gente tem o disco intervertebral com a parte externa, que é o ânulo fibroso, que ela é mais rígida, ela é mais resistente, trazendo a nossa comparação do disco intervertebral com um colchão, é a capa, é o revestimento externo do colchão. E o núcleo pulposo, que é a parte interna, macia do disco, é a parte que corresponde à espuma, que corresponde à parte que absorve o impacto. Então, quando existe a degeneração, a incompetência do núcleo pulposo, o disco para de absorver impacto, perde altura, ele se esparrama, ele abaula, e essa sobrecarga vai provocando o desgaste do ânulo fibroso, até que uma parte desse ânulo fibroso se rompe, quebra, abre, cria um defeito através do qual o núcleo pulposo se projeta, porque ele é macio, ele é molenga, ele é meio gelatinoso, digamos assim, e aí ele sai da região interna do disco, que é onde ele deveria permanecer, através desse defeito no ânulo. E aí, exatamente essa porção que saiu do núcleo pulposo, que saiu do lugar onde ela deveria estar, é o que a gente chama de hérnia de disco. Uma hérnia discal, uma extrusão discal. Diferentemente do abaulamento, que a gente também chama de protrusão discal, que muitas vezes acontece, até mais comum, mas onde não há um rompimento do ânulo, nem a projeção
de núcleo pulposo através desse ânulo fibroso rompido. Então, existe uma classificação dos tipos de hérnia, dos tipos de extrusão. Essa hérnia ela pode simplesmente estar aqui no nível do disco, ela pode estar migrada, se essa hérnia escorrer, digamos assim, para baixo, a gente tem uma migração caudal, ela pode escorrer para cima, né, em direção à cabeça, que a gente chama de migração cranial, e ela pode até mesmo se separar do disco propriamente dito e se tornar o que a gente chama de uma hérnia sequestrada. Ela fica solta dentro do canal vertebral, em contato com o saco dural e com as raízes aqui, provocando inflamação, comprimindo essas raízes, causando os sintomas da hérnia de disco clássicos. O primeiro deles, o mais comum, é a dor. Ela pode, em casos mais iniciais, se limitar a apenas uma dor, no caso da região lombar aqui, uma dor axial, que a gente chama, do tronco, ou clássica, comumente, a dor irradiada. No caso da região lombar, essa irradiação se dá para a perna. Por quê? As raízes nervosas, desde a segunda vértebra lombar até a primeira sacral, DL2 a S1, elas vão formar o plexo lombosacral. Elas vão descer da coluna em direção à pelve e formar, no caso aqui, as raízes lombares mais baixas, que é onde justamente estão as hérnias discais mais comuns, L5, S1, L4, L5, o que a gente chama de nervo isquiático, ou o termo mais comum, nervo ciático. Por que isquiático? Porque ele se forma justamente na incisura isquiática do isquio, na pelve, e se projeta posteriormente aqui e vai descendo ao longo da coxa e da perna, e depois se divide em tibial e nervo tibial e nervo fibular comum. E é justamente no território anatômico atendido por esse nervo que se dá a maioria das manifestações clínicas das hérnias de disco, no caso aqui das lombares. Quando isso acontece na região cervical, no pescoço, a gente tem aqui o plexo cervical. Essas raízes de C5 a T1, elas vão para o braço. Então a manifestação vai ser parecida: dor, formigamentos, dormência, uma diminuição do tato, da sensibilidade, ou até mesmo, em casos mais graves, uma fraqueza, uma dificuldade de movimento. Mas em vez de ser na perna, é no braço, porque aqui em cima os nervos estão saindo da coluna e estão indo para o braço. Então isso vai acontecer no braço, no antebraço, na mão, mas a manifestação clínica é semelhante. No caso da região torácica dorsal, geralmente, como na verdade também é verdade para as outras hérnias, essas hérnias de disco elas não darão sintoma. Quando darão, a manifestação que a gente chama de radicular, a compressão da raiz nervosa torácica, se dá por uma dor intercostal, ela, digamos assim, dá uma dor de um dos lados ao longo de uma costela, correspondente à raiz nervosa comprimida por essa hérnia de disco. Mas isso não é a regra. No caso da hérnia distorácica, que é a mais rara, ela, quando se manifesta, geralmente é por compressão da medula espinhal, e aí o paciente tem perda de força nas pernas. E é uma coisa grave, é uma coisa geralmente urgente, e aí sim tem que ser tratado com cirurgia. Mas isso é uma exceção, é bem raro de ser necessário. Então, o que a gente mais vê é, primeiro, as manifestações das hérnias de disco lombares e depois cervicais. Muitas vezes, o mesmo paciente tem nos dois lugares.